Muito boa tarde a todos e sejam bem-vindos à Antena Fuzeiro, o programa do Clube de Rádio da Escola Básica Integrada da Ribeira Grande. Esta é a 137ª emissão da Antena Fuzeiro, que regressa para esta que é a 6ª temporada. Já lá vão 6 anos letivos que trazemos até aos nossos ouvintes um pouco do que se passa nas nossas escolas do Concelho da Ribeira Grande. Hoje é sábado, dia 15 de outubro, a Antena Fuzeiro é todos os sábados às 14 aqui na Rádio Nova Cidade. Eu sou Pedro Pinheiro, professor de inglês. E para além do nosso locutor, o Riard, hoje temos connosco uma convidada. É a nutricionista a doutora Carolina. Muito boa tarde. Boa tarde. Como está? Já vamos conversar um bocadinho consigo, mas antes disso vamos começar com a nossa habitual rúbrica que este ano se mantém. O Sabia Que? Amanhã, domingo, comemora-se o Dia Mundial da Alimentação. Este dia celebra-se anualmente a 16 de outubro. A sua celebração foi estabelecida em novembro de 1979 pelos países membros da 20ª Conferência da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Neste dia costumam-se realizar muitas atividades relacionadas com a nutrição e a alimentação. Objetivos do Dia Mundial da Alimentação: alertar para a necessidade da produção alimentar e reforçar a necessidade de parcerias a vários níveis. Alertar para a problemática da fome, pobreza e desnutrição no mundo. Reforçar a cooperação económica e técnica entre países em desenvolvimento. Promover a transferência de tecnologia para países em desenvolvimento. Encorajar a participação da população rural na tomada de decisões que influenciam as suas condições de vida. Em 2015, o tema Dia Mundial da Alimentação é Proteção Social e Agricultura, quebrando o ciclo da pobreza rural. Hoje comemora-se o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. A data foi comemorada oficialmente pela primeira vez em 1992, com o objetivo de alertar a população para a necessidade de defender um direito básico do ser humano. Em Portugal, o número de pobres e de pessoas que passam fome tem vindo a aumentar em resultado da crise. As instituições de apoio e caridade social têm registrado um aumento significativo de números de pedidos de apoio por parte das famílias portuguesas. Segundo dados revelados pela Rede Europeia Antipobreza, cerca de 19,5% dos portugueses são pobres. São dados tristes, mas reais, e é por isso que a solidariedade é tão importante nos dias de hoje, para que todos nós possamos fazer um pouco por aqueles que mais necessitam, não só em Portugal, mas por todo o mundo. Só dessa forma podemos curar o mundo dessa fatalidade. E estão com a Antena Fuzeiro todos os sábados às 14 aqui na Rádio Nova Cidade em 89.1 ou em 105.5 FM ou ainda através da emissão online em www.radionovacidade.pt. E agora vamos às notícias. Foi inaugurado no dia 14 de setembro, no dia do processo, a Escola Gaspar Frutuoso, as novas instalações da sede da Unidade Orgânica da EBI da Ribeira Grande. A cerimónia contou com a presença do Presidente do Governo Regional, Dr. Vasco Cordeiro, entre outras individualidades ligadas à educação e à autarquia. Entraram esta semana em funcionamento as salas de estudo na Escola Gaspar Frutuoso. Chamamos a atenção dos pais, encarregados de educação e principalmente aos alunos para a existência de salas de estudo às sextas-feiras das 13h15 às 14h45, onde os professores estão disponíveis para tirar dúvidas, orientar no estudo e ajudar na realização de trabalhos individuais ou em grupo em qualquer uma das disciplinas: português, matemática, inglês, história e geografia de Portugal e ciências da natureza. Relembramos que no final das salas de estudo há transporte escolar para as freguesias, saindo o autocarro às 14h45. E foram estas as notícias desta semana. Lembramos que podem ouvir esta e todas as anteriores emissões do nosso programa através da página web da escola em www.ebrq.com, onde em formato podcast estão todas as emissões já realizadas. Ficamos à espera que nos escrevam para antena.fuzeiro@ebrq.com com sugestões de músicas para as nossas emissões, bem como qualquer outra sugestão ou informação que queiram partilhar. E hoje, véspera do Dia Mundial da Alimentação, temos em estúdio a nutricionista a doutora Carolina. Muito boa tarde. Boa tarde. E vamos conversar consigo já de seguida. E vamos então dar início então à nossa conversa.
que inclui algumas perguntas feitas, realizadas pelos nossos alunos da nossa EBI. Doutora Carolina, mais uma vez boa tarde. Queremos agradecer a sua presença aqui no nosso programa e por ter aceito responder a algumas das questões colocadas pelos nossos alunos de diferentes turmas da nossa EBI, que através do Gabinete de Saúde Escolar, coordenado pela professora Lúcia Botelho, quiseram ver respondidas algumas das suas dúvidas relacionadas com a alimentação. Vamos então começar por uma questão colocada pela turma 3º F. Doutora Carolina, sendo o pequeno almoço a refeição mais importante do dia, quais são as melhores escolhas que podemos fazer? Sim, o pequeno almoço é de facto a refeição mais importante do dia, uma vez que nos dá a energia necessária para começar bem este mesmo. Nós nutricionistas recomendamos a ingestão de alimentos de 3 grupos alimentares da roda dos alimentos, nomeadamente uma porção de cereais e derivados, uma porção de leite e derivados e uma porção de fruta. No grupo dos cereais e derivados podem optar por pão, ou cereais ou bolachas, dando preferência sempre aos integrais por serem mais ricos em fibras, vitaminas e minerais. No grupo dos laticínios podem optar por leite, ou iogurte, ou queijo, ou manteiga, portanto são os derivados do leite. No grupo das frutas podem optar por qualquer tipo de fruta, variando diariamente, preferencialmente, e dando preferência às frutas da época, isto porque são mais ricas em nutrientes. Assim, um exemplo de um pequeno almoço saudável pode ser um pão com manteiga, um copo de leite e uma maçã. Não esquecer que dentro do pão só se deve colocar apenas um ingrediente. Da turma 4H temos a seguinte pergunta. Os alimentos servidos no bar são saudáveis? Ora bem, as refeições servidas no refeitório, à partida, são adequadas à faixa etária dos alunos, uma vez que respeitam as orientações estabelecidas pela Direção Regional da Educação. Mas, de uma forma geral, uma refeição, para ser considerada adequada do ponto de vista nutricional, deve ser constituída por 3 elementos, sendo esta a sopa de legumes, o prato principal, o qual deve conter carne ou peixe, o acompanhamento de massa ou arroz ou batata e a salada ou legumes. E ainda a sobremesa, a qual deverá ser fruta na maioria das vezes. Não esquecendo, claro, que a bebida a acompanhar a refeição deverá ser sempre a água. Neste sentido, aconselho todos os alunos a realizarem as suas refeições no refeitório escolar, uma vez que se considera uma refeição completa e equilibrada do ponto de vista nutricional. E a turma A do programa Oportunidade 1 quer saber o que devemos comer para sermos saudáveis. Então, para a nossa alimentação ser considerada saudável, devemos seguir os 3 grandes princípios da roda dos alimentos, que todos nós conhecemos. Isto é, devemos ter uma alimentação completa, variada e equilibrada. Ora, o que é que isto significa? Portanto, a roda dos alimentos é constituída por 7 grupos de alimentos no total, nomeadamente cereais e derivados, legumes, frutas, gorduras e óleos, laticínios, carne, peixe e ovos e, por fim, o grupo das leguminosas. Ora bem, uma alimentação completa significa ingerirmos alimentos de todos os grupos da roda todos os dias, diariamente. Variada significa que dentro de cada grupo nós devemos variar ao máximo nos alimentos que ingerimos. Por exemplo, dentro do grupo das frutas, não devemos optar sempre por ingerir a mesma fruta, uma vez que todas elas diferem entre si, não é? E quanto mais variarmos, maior será o acesso aos diferentes nutrientes. Por fim, equilibrada significa que devemos ingerir a maior quantidade dos alimentos que pertencem aos maiores grupos da roda, como é o caso, por exemplo, dos legumes e da fruta, e a menor quantidade dos alimentos pertencentes aos menores grupos da roda, como é o caso das gorduras e óleos, das leguminosas ou o grupo da carne, peixe e ovos. Além disso, no centro da roda encontra-se a água, por ser um bem essencial à vida e por isso mesmo deverá ser a nossa bebida de eleição diária. Da turma 5A temos a seguinte pergunta. Quando o azeite é aquecido, liberta toxinas. Essas toxinas fazem mal a quê? Portanto, existem vários tipos de gorduras que podem ser utilizados na confecção culinária, como é o caso da manteiga, das margarinas, azeite e óleos. De acordo com a sua composição em ácidos gordos, as gorduras alimentares toleram diferentes temperaturas. Umas toleram temperaturas mais elevadas, outras menos elevadas. Sendo que a partir desta determinada temperatura começam a ser degradados os tais seus ácidos gordos. E então aí é que são formados os tais compostos tóxicos que são nocivos para a saúde, compostos estes que são considerados cancerígenos. O azeite, por aguentar temperaturas até aos 220 graus, é considerada uma das melhores gorduras para cozinhar. Porquê? Uma vez que as temperaturas de confecção normalmente não ultrapassam os 200 graus. Ao contrário da manteiga ou margarina, que só aguentam temperaturas até aos 120, 140 graus, não devem ser utilizadas para cozinhar. No entanto, no caso da fritura, é possível sempre verificar a degradação da gordura se a mesma começar a deitar fumo ou um odor desagradável. Caso isto aconteça, o azeite ou o óleo deverão ser substituídos, não devendo ser reutilizados nem misturados nas confecções futuras.
É importante realçar que o azeite deve ser preferencialmente consumido em cru, uma vez que são aproveitados todos os seus nutrientes. E a turma 5º B apresenta-nos algumas questões curiosas. Eles querem saber se faz mal comer sobremesas doces todos os dias e porquê é que as carnes vermelhas não são saudáveis. Portanto, respondendo à primeira pergunta, sim, como é óbvio, comer sobremesas todos os dias faz mal. As sobremesas doces são normalmente são muito ricas em açúcar, e a sua ingestão excessiva está associada ao aumento de risco de desenvolvimento de algumas doenças, como é o caso da obesidade e da diabetes que nós todos conhecemos. E por isso mesmo, recomenda-se o seu consumo apenas em ocasiões especiais ou no máximo uma vez por semana. Em relação à segunda pergunta, a questão não é as carnes vermelhas não serem saudáveis, mas sim as menos equilibradas em termos nutricionais. Quando comparadas às carnes brancas, devido a quê? Devido ao tipo e à quantidade de gordura que faz parte da sua constituição. As carnes vermelhas, como é o caso da vaca e do porco, são mais ricas em gordura saturada do que as carnes brancas, como é o caso do frango, peru e coelho. Gordura é esta que, quando consumida em excesso, pode aumentar o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Por esta razão, deve ser dada preferência, sim, ao consumo de carnes brancas, podendo ser consumidas as carnes vermelhas até no máximo 2 vezes por semana. Além disso, é preciso relembrar que as carnes processadas, no caso dos chouriços, do fiambre, do presunto, do bacon e entre outros, estão associadas ao aumento de risco de desenvolvimento de alguns tipos de cancro, devendo ser evitado o seu consumo. Os alunos da turma 5º G perguntaram por que se deve ir à consulta do nutricionista. É muito importante consultar o nutricionista, uma vez que nos dias de hoje as pessoas têm acesso a muita informação relativa à alimentação, na internet, nas redes sociais, na televisão, entre outros, sendo que muitas vezes esta informação é falsa, levando as pessoas a fazerem escolhas alimentares erradas. Neste sentido, o papel do nutricionista é de extrema importância, visto ser a pessoa mais indicada para responder a todas estas questões, não é, que possam existir relativas à alimentação. Além disso, na existência de problemas de saúde relacionados com a alimentação, o nutricionista deve ser procurado, uma vez que é o profissional de saúde mais indicado, tendo a qualificação necessária para ajudar na resolução do problema. A turma DOV, Despiste de Orientação Vocacional, questiona: devemos beber leite de vaca? Portanto, o leite de vaca é um alimento rico em proteínas de alto valor biológico, que são as tais proteínas completas. Além disso, é rico em vitaminas e alguns minerais, como é o caso do cálcio, como todos nós sabemos, nutrientes estes que são essenciais ao nosso organismo. Além disso, por ser rico em vitamina D, permite a absorção deste cálcio, sendo por isso um alimento importante para o crescimento e manutenção da saúde dos nossos ossos e dentes. Não existindo qualquer tipo de intolerância ao leite, sim, nomeadamente a intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite de vaca, sim, é recomendada a ingestão diária de leite, de cerca de 2 a 3 porções por dia ou derivados. Para pessoas que tenham intolerância ou alergia ao leite, podem sempre optar por outras alternativas, como o leite sem lactose ou as bebidas vegetais, respectivamente, devendo sempre, neste caso, contactar o nutricionista para um aconselhamento adequado. E a turma 5º I quer saber porque é que é tão importante não ficar demasiadas horas sem comer. Em primeiro lugar, o não passar muitas horas sem comer é essencial para o controle do apetite ao longo do dia. O que é que acontece se passarmos mais de 3 horas sem comer? A tendência é ingerir uma maior quantidade de alimentos, não é? Vai haver uma maior tendência a exagerar na refeição seguinte. Isto porque a sensação de fome será maior. Em segundo lugar, e como consequência, o controle do apetite irá auxiliar no controle do peso a longo prazo. Porquê? Porque ao fazermos várias refeições por dia, a quantidade de alimentos ingeridos em cada refeição tende a ser menor, o que ajuda na manutenção de um peso saudável. Por fim, o não ficar demasiadas horas sem comer consegue melhor garantir que as nossas necessidades nutricionais são supridas, uma vez que existe uma maior probabilidade de ingestão de alimentos de todos os grupos da roda dos alimentos, isto porque nós fazemos os lanches e normalmente procuramos outros tipos de alimentos que não os que se encontram nos pratos principais, como é o caso do almoço e do jantar. Neste sentido, recomenda-se cerca de 6 a 7 refeições diárias, entre as quais o pequeno almoço, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, jantar e ceia, não devendo passar mais de 3 horas entre cada refeição. Agora uma questão colocada pela turma 6º A. Por que razão os alunos preferem comer comidas pouco saudáveis em vez de comidas saudáveis? Ora bem, o nosso comportamento alimentar é influenciado por vários fatores, entre os quais os fatores biológicos, fatores ambientais, culturais, as nossas crenças religiosas e entre muitos outros. Sendo que, biologicamente, temos uma maior apetência por procurar alimentos mais energéticos, muitas vezes ricos em açúcar e gordura, infelizmente.
Hoje em dia, devido à elevada disponibilidade deste tipo de alimentos, torna-se muito fácil tomar escolhas alimentares menos equilibradas. E como estes alimentos são extremamente agradáveis ao paladar, muitas vezes acaba por haver um consumo excessivo e descontrolado. Neste sentido, é muito importante insistir na educação alimentar da população, de forma a promover não só escolhas alimentares informadas, como também escolhas alimentares saudáveis. Da turma 6B temos a pergunta: se acrescentarmos água no sumo, que tem muito açúcar, esse fica mais saudável? Essa pergunta foi interessante. Os sumos são frequentemente ricos em açúcar. Se for acrescentada água ao sumo, o açúcar claramente que ficará menos concentrado, não é? Fica mais diluído. No entanto, continua a estar presente, portanto ele vai ser consumido na mesma, ao contrário da água que não o contém. Por isso mesmo, devemos sempre escolher a água como bebida diária, não é? Bebida de eleição, e deixar os sumos para ocasiões especiais. Os alunos da turma 6D perguntam: como podemos livrar-nos dos vícios alimentares, como por exemplo no consumo excessivo de doces? Uma forma de nos podermos livrar dos vícios alimentares é, de facto, manter um ambiente alimentar saudável nas nossas casas, isento de alimentos que não nos sejam viciantes. Isto é, se nós não tivermos à nossa disposição estes alimentos, se nós não os comprarmos, não há forma de os consumir, sendo uma excelente estratégia para combater o vício. Outra estratégia é não ir às compras com fome, uma vez que se o fizermos haverá uma grande tendência para optarmos por esse tipo de alimentos ricos em gordura e açúcar. E a última pergunta é da turma 6Q. Os alunos querem saber como é que lhes conseguem convencer a gostar da sopa, no caso de não gostarem da sopa. Esta foi outra que achei interessante. Ora bem, existem inúmeros tipos de sopas, combinações de vegetais, texturas, sabores, sendo muito pouco provável a pessoa não gostar sem primeiro ter saboreado tudo o que existe. Antes de se afirmar que de facto não se gosta de algum alimento, é importante que se prove várias vezes, de forma a que o paladar se habitue a estes novos sabores. Uma boa estratégia é de facto experimentar diferentes receitas de sopas, com diferentes combinações de vegetais, de forma a que fiquem mais agradáveis ao paladar de acordo com as preferências pessoais de cada um.